Oi, turma! Novamente espero que estejam todos bem. Vamos continuar com a nossa matéria de física, semana 4 do PET 3. Essa semana também são só definições. Eu coloquei nos slides as definições que estão na apostila de vocês, tá? E acrescentei uma ou outra coisinha, mas é bem basiquinho. Todas as questões que tem nessa semana, tá tudo na apostila de vocês, tá? Vão ser só definições. Então, continuando com física, nós vamos falar um pouquinho sobre os sistemas ópticos. Quando nós falamos de sistema óptico, o sistema óptico, ele é uma superfície, ou pode ser um conjunto de superfícies que interagem com a luz. É um meio que vai realizar uma interação com a luz. Pode ser um espelho, aí nós vamos ver que tem mais de um tipo de espelho, espelho plano, côncavo, convexo, pode ser um telescópio, pode ser um prisma. Então, quando eu falo de um sistema óptico, o sistema óptico é uma superfície que vai então interagir com a luz. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos, o espelho, uma lente, o olho humano, claro, é um sistema óptico também, que vai interagir com a luz para que a gente possa então ver as imagens, tá bom? Aí depois o que nós temos? Nós temos a definição de espelho plano. O espelho plano, ele é uma superfície capaz de refletir a luz. Então, o espelho que nós temos no nosso quarto, por exemplo, ou no nosso banheiro, é um espelho plano. Ele vai refletir a luz, ele vai formar uma imagem do mesmo tamanho, é uma imagem direita do mesmo tamanho e reversa do objeto. Então, quando se falar em espelho plano, pensa nisso. Vai refletir a luz e vai produzir uma imagem. É o espelho, então, que nós temos na nossa casa, no nosso banheiro, no nosso quarto. Aqui, olha, eu coloquei só mostrando que nós temos. Deixa eu subir aqui. Opa! Um minutinho. Esse pincelzinho aqui, gente, ele me dá um banho que vocês não têm noção. Aqui nós temos, olha, voltando um pouquinho. Nós temos o raio incidente, então é o raio de luz que está incidindo e o raio que vai ser refletido. Então, bate a luz no espelho, que é onde vai ser formada a imagem, e esse raio de luz que bateu, ele vai sair. Tem o mesmo ângulo aqui, ó, se a gente observar, vai ter o mesmo ângulo. Então, o objeto que está aqui, ó, aqui nós temos o observador. O objeto, na hora que a luz bate no espelho, vai refletir essa imagem, e essa imagem, então, ela tem o mesmo tamanho. Então, você se olha no espelho, você se vê do mesmo tamanho, né? Então, aqui eu tenho um exemplo de, ó, colocou um vaso aqui, um pote, né, na frente do espelho e ele está sendo refletido nesse espelho plano, tá bom? Aí depois nós temos a definição do espelho convexo. O espelho convexo, ele não vai produzir uma imagem do mesmo tamanho, ele vai produzir uma imagem menor. Então, olha, essa imagem menor no nosso desenho, tô atrapalhada aqui hoje com o pincel, ó. O que nós temos aqui, ó? Essa setinha seria, então, um determinado objeto e a imagem formada, ó, ela vai ser formada menor. O espelho convexo, ó, ele aqui, ó, ele faz uma curvatura, tá vendo? Ele não é plano, o plano é reto. O convexo, ele faz uma curvatura. Então, aqui, ó, tá vendo a vela e a imagem que eu vou ver da vela é uma imagem menor. Então, esse espelho convexo, ele vai formar uma imagem menor. Aqui, olha, quando você olha em alguns espelhos, né, e você consegue ver a imagem, mas você vê a imagem de uma forma menor. Então, eu tô vendo o carro aqui, ó, mas tá vendo que a imagem da rua do carro, ela está menor? Então, isso é a imagem produzida por um espelho convexo. O espelho côncavo, ele produz uma imagem, pode ser uma imagem menor, do mesmo tamanho, ou pode ser uma imagem maior, tá? Então, o que nós temos? Vamos para o desenho para ficar mais fácil de ver. Nesse caso do espelho côncavo, vai depender da distância que está do objeto, a distância que o espelho está do objeto, tá? Então, aqui, ó, tem uma vela e aqui tá vendo que, ó, foi formada uma imagem aqui invertida e uma imagem maior.
Aí, olha, no próximo, para ficar mais fácil, aquele espelhinho, né, que o dentista usa, ele usa o quê? Ele aproxima do dente ali para poder visualizar melhor, para aumentar a imagem aqui. Então, nesse espelho, o espelho do dentista ali é um espelho côncavo e ele vai então aumentar, ele vai aproximar, ele vai aumentar para ficar mais fácil do dentista visualizar se tem alguma coisa ou não. Aqui, olha, é só para mostrar o espelho convexo, tá vendo? Essa é a parte que reflete, a de fora, e o espelho côncavo é essa parte de dentro. Um exemplo de espelho côncavo, pega uma colher, né? A colher e você olha dentro da colher, representa um espelho côncavo. Claro, se for uma colher, né, de inox, uma colher que reflete, é claro, né? Aqui, gente, olha, nós temos também dois tipos de lente. A lente divergente. Na lente divergente, ó, aqui eu tenho a luz vindo do objeto, né? Então, bate. Divergente quer dizer que essa luz, ó, ela vai para vários pontos. Ela abre em vários pontos, ela amplia o meu campo de visão. Então, a lente divergente, ela vai ampliar o meu campo de visão. A lente convergente, só uma coisinha, ó. No caso da lente aqui, da divergente, um exemplo, sabe aqueles olhos mágicos que tem algumas portas, principalmente de apartamento que tem? É aquela lente pequenininha, mas você olha, você enxerga de repente, lá se é um prédio, né? Você enxerga todo o corredor ali do prédio, a pessoa está ali e você vê ao redor. Então, é divergente, amplia seu campo de visão. E depois a lente convergente, a convergente, ó, vem vários raios e vão convergir para o mesmo tempo, para o mesmo ponto. A outra abre, essa fecha o seu campo de visão. É o caso dos projetores, das lupas, né? Então, você converge, você fecha o campo de visão do que você está olhando. Aqui nós temos, olha, nesse primeiro aqui, ó, uma lente convexa. Na lente convexa, convergente ou convexa, então o que nós temos? Ó, vem vários feixes aqui de luz, né? E converge para o mesmo ponto. É diferente da nossa próxima imagem. Peraí, deixa eu só voltar aqui. Aqui, quando você aproxima a lupa, você consegue ver bem maior. Então, o que você está observando ali está convergindo para o mesmo ponto, você consegue ver bem maior. Agora, na próxima, olha, vai divergir. Então, vai ampliar o seu campo de visão. Se você afasta a lupa, tá vendo? A imagem já vai ficar menor, você consegue ver mais ao redor. O outro fica mais detalhado, diminui o campo de visão. Já nessa côncava, na lente côncava, você já consegue ampliar o seu campo de visão. Então, o que nós temos? Olha, na lente convexa, o texto, olha, ficou maior. Você está vendo um pedaço menor, maior. Já na lente aqui côncava, nessa côncava você está ampliando o seu campo de visão, né? Então, você já está vendo uma parte maior do texto, mas a imagem menor, as letras menores. Bom, aí a gente tem as cores e a visão. A cor do objeto é determinada pela luz que ele vai refletir. Então, eu coloquei o exemplo. Se eu estou vendo um objeto azul, igual aqui, ó, essa apostila, o PET do colegial, né? PET do colegial, então aqui eu estou enxergando o azul. É porque está refletindo a cor azul. Se eu estou vendo um outro exemplo aqui, o de vocês aqui, ó, está refletindo o laranja, né? O do fundamental dos anos finais é laranja. Então eu sei que aqui está refletindo essa cor laranja. Aí eu sei que o branco, quando eu olho o branco, estou vendo aqui, ó, o branco. O branco significa que está refletindo todas as cores. E o preto não está refletindo cor nenhuma, está absorvendo, não está refletindo luz nenhuma, está absorvendo toda a luz. Por isso que nós falamos, se eu não me engano, na semana passada, que quando está muito quente, é preferível colocar roupas mais claras, porque reflete toda a luz. O branco, se você está vendo o branco, é porque está refletindo toda a luz. Se você coloca o preto não vai refletir a luz. Então, ele absorve toda a luz, por isso ele esquenta muito na época do calor. Aqui nós temos o olho, né?
Aí tem as partes, esse desenho tem, acho que é o mesmo desenho da apostila de vocês, né? São algumas partes do olho, né? Nós temos a córnea. A córnea é a membrana que vai ficar aqui ao redor do olho, protegendo esse olho. A íris é a musculatura que vai permitir o movimento do olho. Então, dependendo da luz, né? A pupila do nosso olho, a pupila vai se movimentar. E o que vai permitir esse movimento da pupila é justamente o quê? A musculatura que tem no olho, porque é o músculo que vai permitir esse movimento. Aí aqui nós temos a lente, essa lente que vai ficar, ela vai funcionar. Aqui, ó, nós temos a lente, essa lente ela vai funcionar como um projetor, ela vai projetar a imagem aqui na retina para que a gente possa visualizar. E a imagem que é formada lá na nossa retina é uma imagem invertida. Forma a imagem invertida, esse nervo óptico vai captar essa informação, leva para o sistema nervoso central, ele interpreta, claro que é tudo muito rápido, e aí nós vamos visualizar da forma correta. Então, a imagem é uma imagem invertida que vai ser formada, e ela é formada na nossa retina lá atrás. Cones e bastonetes são células que nós temos no nosso olho que vão permitir diferenciar as cores. Elas vão ser ativadas assim. Por exemplo, se você está no sol, tá lá no sol e de repente você entra dentro de casa, fica tudo escuro. Aí você ativa as células do seu olho e aí você volta a enxergar novamente. Por quê? Essa mudança que acontece é porque estava muito claro, o sol muito forte. Então, a gente ativa e desativa as células para permitir uma melhor visão. E aí você entra dentro de casa, então tá tudo escuro. Aí você vai ativar as células novamente do olho, células que nós temos ali, para voltar a enxergar normalmente. Se você de noite apagar a luz do quarto, se apagou a luz do quarto, tudo, aí fica aquela escuridão. Passa um determinado tempinho e parece que você começa a enxergar. No quarto não, você vai ver tudo nitidamente, mas aí depois de um tempo você começa a enxergar, porque são células que são ativadas para você perceber esse ambiente aonde você está. Você não vai estar sem luz, mas você de repente consegue, agora eu estou enxergando um pouco do guarda-roupa, de uma cômoda que está ali. Primeiro, assim que apaga, fica, vamos dizer, um breu, né? Escuridão total. E depois você já começa a clarear um pouco, a perceber aquele ambiente onde você está. Então, cones e bastonetes são células, então, que vão nos permitir isso, né? De perceber o ambiente, de poder enxergar melhor nos ambientes onde a gente está. Depois nós temos alguns distúrbios visuais. Eu coloquei aqui, claro, os 3 principais, que é o que aparece na apostila de vocês: a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. No caso da miopia, aqui nós temos uma pessoa com a visão normal. Então, nós temos aqui uma vela, a visão normal, o desenho é pequenininho, a vela aqui, a imagem, ela é formada na retina. Se a pessoa tiver miopia, ela tem dificuldade para enxergar de longe. Então, a imagem ela é formada antes da retina. Então, ela tem que pôr uma lente divergente para poder corrigir isso, né? E a imagem ser novamente formada lá na retina. Então, a miopia é dificuldade para enxergar de longe, porque a imagem ela não vai ser formada lá na retina, ela é formada antes da retina. E aí vai ser corrigida com uma lente divergente. Então, aqui, olha, uma pessoa com miopia, ela tá vendo o prédio, ela tá todo embaçado. A hora que ela coloca a visão, a imagem é formada corretamente, ela vai ver tudo limpinho. Depois, aqui nós temos a hipermetropia. No caso da hipermetropia, olha, aqui nós temos também a visão normal, a vela, a visão sendo formada na retina. No caso da hipermetropia, a pessoa tem dificuldade para enxergar de perto, porque a imagem, ela é formada depois da retina. Então, ela põe uma lente convergente para aproximar. A divergente é para afastar a imagem, a convergente é para aproximar. Então, vai aproximar e vai chegar no lugar correto da retina. Então, essa hipermetropia é dificuldade para enxergar de perto, aí porque a imagem se forma depois da retina. Aí você põe uma lente convergente para ela se aproximar da retina, para ela ficar na retina no lugar correto. Aqui nós temos, olha, uma pessoa que não enxerga bem de perto, tá vendo nessa imagem aqui, na hipermetropia? As pessoas que estão
mais próximas, ó, ela está vendo embaçado. Quem está mais longe, ela está enxergando corretamente. Aqui uma pessoa de visão normal veria, claro, todas as pessoas normais, né? E o astigmatismo. O astigmatismo, a pessoa vê imagens distorcidas, porque a córnea da pessoa, que reveste o olho da pessoa, ao invés dela ser esférica, aqui ó, redondinha, ela... Tá vendo que aqui ela está mais oval? Então, esse formato ovalado, né, essa forma oval, vai fazer com que se formem imagens distorcidas, para corrigir a lente aqui se chama lente cilíndrica. Então, olha, uma pessoa aqui com astigmatismo. Aqui é um olho normal em cima, né? E aqui é um olho com astigmatismo. A pessoa vê a imagem, ó, distorcida. Não forma a imagem corretamente certinho. Isso é o astigmatismo. É muito comum a pessoa ter miopia e astigmatismo, né? Às vezes ter mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, aqui é só o resuminho, olha. No caso, nós temos aqui. Toda hora eu pego o pincelzinho e me risco aqui, ó. Nós temos, ó, a pessoa. Lembra que a imagem é sempre formada invertida. Na miopia, o que está acontecendo? A imagem é formada antes da retina. Põe a lente para corrigir. Aqui nós temos a imagem na hipermetropia, ó. A imagem, ela está sendo formada depois da retina. Aí você está colocando embaixo uma lente para poder corrigir. E aqui no astigmatismo, a imagem, tá vendo? A imagem está distorcida, ela não formou corretamente. Aqui ela tá torta, embaçada, ofuscada. Então, você coloca a lente para poder formar a imagem corretamente. Bom, as questões dessa semana são só questões teóricas. A número 1, ó, dê exemplos. Se a gente tivesse em sala seria melhor, porque daria para levar as lentes e observar. E aí, observando as lentes, ficaria, claro, mais fácil para vocês entenderem. Então, número 1, dê exemplos de sistemas ópticos. Exemplos de sistema óptico, você pode colocar o olho, o espelho, poderia colocar o prisma, telescópio. Aí vocês vão citar alguns exemplos de sistemas ópticos. Depois aqui vocês vão definir o que é o espelho plano. O espelho plano é uma superfície plana, reta, capaz de refletir a luz, por exemplo, o espelho que a gente tem no banheiro. Depois o espelho, deixa eu ver qual que vem aí, o espelho côncavo, que ele vai produzir uma imagem menor, do mesmo tamanho ou maior. O espelho convexo, ele sempre vai produzir uma imagem menor. A lente convergente produz uma imagem de diferentes tipos. É muito usado em projetor, em lupa. A lente, depois nós temos a lente divergente. Ela produz uma imagem menor do objeto. A divergente produz uma imagem menor, que é até a imagem que nós colocamos com a lupa lá atrás, né? A convergente converge, amplia o seu campo de visão. E a divergente, ela diminui o seu campo de visão. Vocês vão falar, claro, com as palavras de vocês, tá? Tem aqui nos slides, tem na apostila de vocês também. Do que depende a cor de um objeto? Depende da luz que vai ser refletida por esse objeto, né? Se eu estou vendo azul, é porque está refletindo a cor azul. Se eu estou vendo verde, é porque está refletindo a cor verde, né? Então, depende da luz que está sendo refletida. Também vocês vão falar com as palavras de vocês. Um comerciante deseja instalar um espelho esférico que lhe forneça um grande campo de visão em seu comércio, a fim de monitorá-lo mais eficientemente. O tipo de espelho mais indicado para tal fim ele quer enxergar melhor, ele quer aumentar o campo de visão dele. É o espelho convexo. Então, o espelho convexo, ele amplia o campo de visão, que é o mesmo que tem lá no olho mágico, né? Nas portas de apartamento. Aí vocês vão assinalar. Depois, na número 5, vocês vão fazer um desenho do olho indicando as principais partes. Pode usar o que tem na apostila de vocês, pode pesquisar na internet. Nessa questão, eu vou habilitar lá para vocês me enviarem a imagem do que vocês fizeram no caderno, tá? Que aí fica mais fácil para vocês já mandar o que tem no caderno e para eu poder ver certinho quem fez o desenho.
tá bom? Bom, essa semana é só isso, são só essas definições, né? Como eu disse, se estivesse em sala seria mais fácil para a gente poder observar os espelhos, entender um pouquinho melhor, mas espero pelo menos ter clareado um pouquinho que seja as definições para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, até as próximas explicações. Tchau!